Oi, tudo bem? Tá começando mais um Vida e Saúde, foi feito com muito carinho para você, a gente se preparou, vai ter comida boa, vai ter conversa interessante, tudo para que você viva mais e melhor, de acordo com o plano do Criador para você. Eu quero convidar você para refletir junto comigo sobre um trecho do livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 17, da escritora americana Ellen White. E ela diz mais ou menos assim: se preservarmos cuidadosamente a força vital, mantendo o delicado mecanismo do corpo em ordem, o resultado é saúde. Que você possa ter um dia excelente, que você possa preservar esse delicado mecanismo do corpo. Hoje a gente vai dar uma sugestão muito interessante de comida para você, que é a comida síria, uma das minhas favoritas. Comida síria não, o arroz sírio, que faz parte da culinária árabe. Maravilhoso e super prático. Olha que lindo essa proposta aqui de apresentação que você pode fazer aí em casa. Capricha, pode servir na panela mesmo ou na frigideira. Daqui a pouquinho você vai aprender essa receita comigo. E o assunto do programa de hoje é cuidados, na verdade acompanhamento de gestante, antes, durante e depois do parto. E para falar sobre esse assunto a gente está aqui com a Vivian Zorzin, que é enfermeira. Obrigada pela participação, Vivian. E também com a Paula Montanha, que é fisioterapeuta, nossa convidada especial. Muito obrigada por participar com a gente, viu? E você que quiser saber mais sobre o Vida e Saúde, é só acessar o novotempo.com/Vida e Saúde, o nosso blog. Lá você encontra receitas, você encontra programas na íntegra com discussões interessantes sobre a sua saúde. E é lá que você pode deixar também a sua impressão, o que você gostaria de ver aqui no programa. Acessa e diz pra gente o que você achou. Para o programa de hoje a gente vai fazer uma receitinha super simples que dá para aproveitar um restinho de arroz que você talvez tenha aí na geladeira, mas tem que ser arroz integral, hein? Olha só, você vai precisar para o arroz sírio arroz integral, mais ou menos uma xícara de arroz integral cozido. Nós vamos precisar também de meia xícara de lentilha, vamos usar 2 cebolas picadas, sentido de meia lua, já a gente pode mostrar como é que fica, uma pitadinha de canela, azeite, sal e água para o cozimento da lentilha. E eu vou explicar como é que a gente cozinhou essa lentilha para ficar nesse ponto aqui. Você vai pegar a lentilha, vai lavar, colocar numa panela com água. Então, mais ou menos meia xícara de lentilha para 2 de água. É isso aí, né? Isso aí. Meia xícara de lentilha para 2 de água. Vai colocar no fogo e vai deixar isso aqui ferver por aproximadamente 20 minutos. Você vai dando uma cuidadinha ali, mexe de vez em quando, deixa a panela meio tampada. E aí, quando ela estiver cozida, mas não desmanchada, não pode deixar ela no ponto de sopa, tem que ficar mais ou menos nesse ponto aqui, você vai escorrer e vai separar. Uma outra dica que você pode fazer é usar a água desse cozimento da lentilha para fazer um arroz. Se você não tiver um arroz aí na sua geladeira já cozido, você usa a própria água do cozimento da lentilha para preparar esse arroz. Ele vai ficar com um jeitinho mais marronzinho assim, mas vai pegar todo o sabor e proteína da lentilha. A Paula gosta de lentilha, né, Paula? Muito. Olha, então vou pedir sua ajuda. Venham vocês duas para a cozinha antes da gente começar o papo, que vai render as duas aqui, olha, uma doula, a outra é obstetriz, tem especialidade. Então, o assunto de hoje vai render, então venham para a cozinha. Paulo, alcança aquela noz que eu acabei esquecendo de dizer, que você também vai precisar para essa receita, um pouquinho de nozes para finalizar o prato, tá bom? Muito obrigada. Você gosta de culinária? Muito. Árabe, gosta? Eu gosto, bastante. E lentilha também, igual a Paula. Eu tenho a impressão de que quando a gente come comida árabe, a gente come bem, a gente sacia, mas não fica estufada. Igual comida japonesa, né? Comida japonesa, mesma coisa. Bem nutritiva e saborosa. Bom, muito bem. Vou fazer essa receita rapidinho e queria saber de vocês... como que é essa experiência de cuidar de gestante? Fala pra mim, Vivian. Pelo sorriso você já vê, né? É muito gratificante cuidar de gestante. É uma fase gostosa da enfermagem, da saúde em geral, falo enfermagem porque eu sou enfermeira, mas poder lidar com vida, lidar com a chegada de uma criança, com a festa que é a chegada de uma criança. Então é um momento muito abençoado. Então poder cuidar de todo esse ciclo. Mas geralmente gera muita expectativa esse momento. Muita. Ansiedade dos pais, dos filhos que já possam existir.
porque é sempre mais um passo da família. Mas nós estamos preparados para lidar com as expectativas. Tudo parte também muito de aprender. Quando a gente aprende, estuda, diminui, acalma, e essa é a função dos profissionais da área de saúde. Mas me fala uma coisa, quando é que a gente deve começar, fala a Vivian para mim, quando a gente deve começar a fazer o pré-natal? O pré-natal, o ideal do pré-natal é iniciar antes de 3 meses de gestação, que dão 12 semanas. Sim. Então, o pré-natal ideal é aquele que inicia precocemente. Então, o atraso menstrual acontece mais ou menos com 4 semanas de gestação. Então, quanto mais cedo, melhor. Até 12 semanas, que dão 3 meses. Por que é tão importante fazer o pré-natal? E tem gente que acha que é perfumaria, que acha que é frescura. O pré-natal é o momento que a gente acompanha todo o desenvolvimento do bebê. É muito importante, porque são feitos todos os exames laboratoriais, as orientações da gestante. O que você acha, Paula? E num período bem interessante, né, Vivian, que é onde está ocorrendo a diferenciação celular. Os 3 primeiros meses são, assim, fundamentais para esse cuidado, né? Diferenciação celular, um crescimento intensivo de tecidos, então ela está apropriada de informações, de acompanhamento, de cuidados, né? Recentemente eu estava lendo sobre os abortos espontâneos, que eles têm uma ligação com a carência de vitamina D, que tem crescido muito no Brasil. Muito, né? no Brasil e no mundo. No mundo, então, olha que interessante, muitas vezes ela está ali sofrendo e com algo que ela poderia encontrar esse conhecimento, essa orientação para facilitar. Então, a concepção, o primeiro trimestre que a gente fala, é importante. Ela está empoderada de informação e acompanhada por um médico, enfermeira, equipe, né? Que vai lhe trazer segurança e conhecimento adequado. Vivian, e todo mundo tem direito particular, o atendimento pela saúde pública, toda mulher tem direito a esse pré-natal, inclusive já no comecinho. Sim, o Sistema Único de Saúde, que é o Sistema de Saúde do Brasil, assegura que a mulher tenha pelo menos 6 consultas de pré-natal. Na verdade, o Brasil tem muito interesse em reduzir mortalidade materna e o pré-natal é um mecanismo para a gente poder cuidar dessas mães desde cedo e poder evoluir com uma gestação sadia, com um parto, um pós-parto sadio. Sim, tanto no convênio quanto na rede pública. Agora, você tocou num ponto que eu gosto muito, a gente gosta, que é a alimentação da gestante. Influencia nessa formação logo inicial? Com certeza, né? A alimentação, ela vai acompanhar, né? Estou querendo engravidar, porque muitas vezes, agora eu quero correr atrás do prejuízo, agora que eu engravidei vou correr atrás do prejuízo. Mas desde antes da concepção, durante a gestação e no pós-parto, porque a gente tem muita ênfase, né, no pré-natal e o puerpério, que é o pós-parto, muitas vezes é esquecido. Então, olha só, aí a mulher pensa assim, agora eu vou poder comer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, comer por 2. E não é bem assim, né, porque ela tem um ganho de peso ponderal esperado até os 12 quilos, né, que tem uma distribuição para cada, da mãe, da placenta, né, da mama, enfim. Então, ela precisa entender que ela vai comer nutritivamente pelos 2. Mas quantidade não. Não por 2, entendeu? Ó, a pegadinha aqui, ó. Mas a gestante, normalmente, ela parece que sente mais. Eu não sei se é ansiedade, Vivian, porque principalmente aquela... E não dá nem para dizer que é só mãe de primeira viagem, né? O próprio corpo fala sobre a fome. Só que a ansiedade acaba... Todo mundo, gestante ou não gestante, ansioso, sente mais fome. Mas, realmente, até alguns alimentos a gestante sente mais vontade. Que tem uma demanda, né? O ferro, por exemplo. Com certeza. Né? Que ela precisa o quê? O ferro é ele que vai ajudar a carregar esse oxigênio. Então, ela precisa de ferro para o sangue dela, para a hemácia dela, e para do feto, né? Então, ela precisa se apropriar de alimentos que tenham esses nutrientes, né? O ácido fólico, a vitamina B9, que é encontrada no feijão branco, no quiabo. No Brasil, Teru, o governo já deixa como protocolo que toda gestante faz suplementação de ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico e ferro. Essa era uma pergunta que eu precisava entender. A mulher, ela precisa só do aporte nutricional que a alimentação vai trazer ou tem que suplementar nessa fase? O ácido fólico, ele é importante porque ele faz a prevenção de malformação neurológica. A gente chama de malformação do tubo neural. A mulher, quando quer engravidar, já deve começar a tomar ácido fólico antes de ficar grávida. Antes da concepção, né? Exatamente. A alimentação deveria ser o suficiente, mas os estudos mostram que a alimentação, pelo menos no Brasil, ainda não cobre o ferro, por exemplo. Toda gestante é anêmica por natureza.
porque o sangue dilui. Então, o gestante precisa de mais ferro. Então, a gente também faz suplementação de ferro, mas cada uma precisa de uma quantidade diferente. Anemia dilucional, né? Olha, é o seguinte, a gente vai acompanhar agora uma matéria interessantíssima sobre exercícios que a gestante deve fazer e na volta a gente comenta sobre esse assunto. O quadro em forma de hoje é especial para você que está gestante. Nós trouxemos alguns exercícios para te auxiliar nesses 9 meses de gestação. O Vida e Saúde preparou para você alguns exercícios com muito carinho. Durante a gestação, a gente acaba pensando só no bebê e esquece um pouquinho da mamãe. A mamãe precisa se cuidar também. Então vamos lá? Para iniciar, começa com uma caminhada, muito alongamento e em casa, para te auxiliar, faça os seguintes exercícios. O primeiro vai ser elevação. Você deixa as pernas afastadas na altura do quadril, coloque a mão à frente para te auxiliar com o equilíbrio e vá até a ponta do pé e volta. Sentindo aquela musculatura lá da batata da perna. Vai até a ponta e volta. Solta o ar em cima e volta respirando. Solta o ar em cima e volta respirando. Pode repetir 10 vezes. O segundo exercício, você pode usar de auxílio uma bola ou uma almofada, como eu peguei aqui da sala de casa. Então, coloque a almofada à frente e aperte, mantendo os cotovelos afastados, para você sentir essa musculatura do seu braço e do peitoral. Pode repetir 10 vezes. Mamãe, para esse exercício ficar bem confortável para você, pode fazer em cima da cama, numa superfície que não seja tão difícil você deitar e levantar, dependendo dos meses de gestação, isso vai ficando mais difícil ainda. Ou peça auxílio para alguém. Esse exercício ele é feito deitada, então você pode se deitar e nós vamos apoiar bem a coluna e nós vamos elevar o quadril. O último exercício também nós vamos fazer deitada. Então pode deitar, apoiar bem a coluna, esticar bem as pernas e flexionar. Com bastante tônus na perna, não coloca a força na barriga, mas sim lá nos membros inferiores. Essas foram as dicas do quadro em formas de hoje. Espero que vocês gostem e gravidinhas tenham uma excelente gestação. É, realmente, só um pouquinho de exercício a Ellen mostrou aqui pra gente, mas tem muita coisa que dá pra ser feita. É verdade. É importantíssimo a gestante entender que essa atividade, ela vai fortalecer o corpo dela até pro momento do parto. Exatamente, porque às vezes a gente acha que a gravidez tem que ficar quietinha, parada. Sim. E o exercício físico, ele vai ajudá-la no parto, porque acelera o trabalho do parto, a movimentação. E a musculatura estando tonificada vai ajudar a preservar esse períneo, se precisar de uma possível episiotomia. Então, ele Aí você está falando de um parto normal. Exatamente. E da cesárea vai estar ajudando também nesse processo da musculatura, né? Da cicatrização da pele, a musculatura para ajudar a conter a coluna, né? Diminuindo a incidência de dores. Então, o exercício físico, ele é saudável em todas as etapas da gestação. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que existe a mulher que já era condicionada, que ela já era praticante de exercício físico, tá? A mulher sedentária que não era praticante, e aquela, mais ou menos, né, pratica. E associado a isso, aquela que estava já sobrepeso e no peso normal e abaixo o peso. Tá, então nós temos 3 tipos básicos aí. E os entre esses tipos também. Também. Aí nós temos aquela mulher que já era praticante de exercício, ela está condicionada, né? Ela fazia aquele exercício com gasto, né? Consumo de oxigênio, o aeróbico, a musculação, que é o exercício resistido. Então essa mulher, ela vai continuar fazendo esse exercício, porém com uma redução de carga de até 25%, tá? Então ela vai reduzir um pouco, por quê? Ela tem uma demanda de oxigênio maior, ela tem toda uma reorganização visceral que afeta a postura dela típica da gestação, então ela precisa fazer isso com mais delicadeza e observação corporal. Antes de você seguir aí com o próximo tipo de gestante, eu queria saber, primeiro trimestre, aquela gestante que já era ativa, no primeiro trimestre, ela precisa pôr o pé no freio? Ou ela continua porque o corpo já está acostumado? Não, por quê?
No primeiro trimestre, a gente tem uma questão bem significativa. Como esse feto está numa diferenciação celular e tecidual muito acelerada, ela não pode ter um aumento da temperatura corporal dela, porque o feto não tem como dissipar calor. Tá? A mãe tem, mas o feto não. Então, isso pode gerar uma teratogênese, uma má formação intraútero, porque ele não está se diferenciando, não é um momento delicado que requer uma nutrição adequada e também, então, ela não pode fazer aquele exercício vigoroso, sob sol forte, nada de sauna, Teru. A gestante não pode fazer sauna. Piscina aquecida, nada disso, porque o feto não dissipa calor. Aí você fala, opa, mas e como é que lá na hora do parto a doula, a obstetriz coloca no chuveiro quente, vamos mobilizar? Porque aí já passou essa fase e agora a gente quer que o nenê saia. A gente não quer que ele saia antes do tempo. Entendi. Então, nesse momento, ele tem uma indicação para acelerar esse trabalho de parto, para preparar essa musculatura. Mas, por isso, que até o chuveiro quente não é indicado para ela no primeiro trimestre. Tá? Tem que tomar banho frio? Vivian, me salva! Frio. Um banho morno. E lembrar que essa gestante vai ter a temperatura corporal aumentada em quase 1 grau, né? Com o seu pico lá nas 20 semanas, não é? Então, ela está atenta a isso. Vamos para o próximo passo, próxima gestante, então. Aquela que não fazia atividade física. Sedentária. E entendeu o que vai ter que fazer a partir de agora. Aí ela pensa, pronto, agora estou grávida, vou para academia, né? Calma, ela também tem que entender que não é o momento dela recuperar esse tempo perdido. Sim. Mas também não é o tempo dela ficar lá parada. Porque quanto mais inativa, muito mais difícil vai ser esse trabalho de parto. Porque ela precisa... Na verdade, Teru, a gestação não é um momento para medidas drásticas, para nenhum aspecto. A gente tem que emagrecer antes de ficar grávida, tem que fazer atividade física antes de ficar grávida. Tem que controlar a nutrição antes de ficar grávida também. É antes, porque no momento da gravidez o corpo já entra em um desequilíbrio muito rápido, em 9 meses, que você engorda 9 a 12 quilos durante a gravidez, muda toda a sua estrutura óssea. Então não é hora de você emagrecer 10 quilos, Exatamente. Não é hora de você correr uma maratona. Mas e se acontecer, Vivian, dela já tem engravidado sobrepeso? Aí ela vai ter que se controlar mais, Teru, porque ela vai ter que engordar ali o ganho de peso no máximo de 7 quilos. Ela vai controlar Então ela vai ter atual. que saber que vai ser muito mais restritivo. Então, se ela se preparar para esse momento da gestação, que não é doença, a gestação não é doença, mas é uma condição especial. Tá. Por isso, precisa de acompanhamento, de cuidado e nada de medidas drásticas. Que ela, eu vou para academia, aí olha o que acontece. Então, ela precisa iniciar gradativamente, com pequenas caminhadas, né? O exercício resistido, que é a musculação. Então, olha só, a gestante não é um momento fitness, é um momento de exercício terapêutico. E para isso existe o fisioterapeuta, o educador físico, a drenagem, se for o caso da indicação. Outras técnicas e recursos, né, que vão estar também envolvidos nisso. Então, ela vai estar se exercitando de uma maneira diferenciada para prepará-la lá para o parto, para ela passar pela gestação com menos dores. Porque, olha só, a placenta, ela produz um hormônio que se chama relaxina. E ela é responsável pelo amolecimento dos ligamentos. Por quê? Imagina esse útero que vai se expandir, esse feto vai crescer aí dos 3 quilos, né? Então, ele precisa que os ligamentos estejam amolecidos para facilitar a expansão desse útero crescimento fetal. E aí, se ela não tiver um acompanhamento adequado, ela não é ideal que ela faça esteira, porque ela pode ter uma frouxidão, porque se a relaxina pensasse, vou amolecer só os ligamentos pélvicos, que legal. Só que eu tenho um ligamento lá no tornozelo, né? Por isso que se ela já tiver uma predisposição, alguma alteração de coluna, como eu tive, da hérnia de disco, se ela teve alguma luxação, alguma lesão articular, ela vai ser agora ativada. Entendi. Então, ela precisa ter proteção do movimento, porque ela pode ter um entorse, uma queda, e não é interessante que essa gestante passe por nenhum tipo de situação como essa. Tá. Olha como é que ficou lindo o nosso arroz sírio. E E tá um cheiroso por aroma aqui, não tá não, delicioso, gente? tá sim. Vamos sentar lá e a gente pode experimentar essa delícia. Você em casa, não esqueça de fazer essa receita e contar pra gente como é que saiu a sua versão. E é uma receita para as grávidas também, né? E vocês viram que dá pra fazer com arroz que sobrou de ontem em casa, né? A gente Sim. só deu uma renovada nele. Acesse o nosso blog para ver os ingredientes, as quantidades e passo a passo. Né? Bastante fibra também, que para gestante é importante. Você falou da alimentação, a fibra é para ajudar nesse intestino,
que ele vai se lentificando ao longo da gestação pela mudança hormonal e também biomecânica. O útero está no meio de quem? A bexiga tadinha embaixo, o útero cresce e aperta ela. Por isso que a grávida quer fazer xixi toda hora. A polaciúria aumenta a frequência urinária diurna, né? E atrás eu tenho quem? O intestino, o reto, que acaba ficando comprimido. Então, acaba comprometendo essa evacuação. Então, uma dieta com bastante fibra e bastante água vai ser bastante interessante para ela. Posso servir vocês? Claro, por favor. Com licença. Obrigada. Queria saber o seguinte, a gente está falando tanto aqui dos cuidados, né, pré, e uma coisa super importante é medicamento e gestante. Combinam, Vivian? Uma dor de cabeça, de repente uma virose, de repente um mal-estar de estômago. A gestante pode tomar remédio? E mesmo os naturais, eu quero saber disso também, por favor. Peru, a gestante, ela não pode usar quase nenhum medicamento. Só os medicamentos, são pouquíssimos e sempre com recomendação médica. Tanto é que eu nem vou falar o nome de quais elas podem utilizar. Mas o medicamento, ele é bem controlado porque a maioria dos medicamentos ultrapassam a placenta. Então, se eu não medico só a mãe, eu acabo medicando o bebê junto. E o bebê isso nem vale para precisando. antibiótico, isso vale para chazinho, isso vale para tudo. Alguns antibióticos são utilizados. Tanto é que algumas gestantes têm infecção urinária, precisa tomar antibiótico, mas sempre com acompanhamento do médico. Tá. Agora, os chás, tem muitos chás maravilhosos. Eu já vou deixar até a dica que para infecção urinária, por exemplo, a gente usa chá de cavalinha. Ótimo. O chá de cavalinha, esse eu posso falar que não tem nenhum problema para gestante. Ele é maravilhoso e gestante já tem muita tendência à infecção urinária. Mas medicamento sempre com avaliação do seu médico, sempre. Você que já tem a farmacinha em casa, que está acostumada a tomar os seus remedinhos aí por conta própria, agora vai ter que tomar um cuidado especial. Joga fora isso tudo aí ou deixa bem guardado, só com orientação médica. Isso é importante porque pode trazer danos para o bebê. Sim. Passa para o bebê, passa pela barreira útero-placentária que nós chamamos. Então, são poucos que podem ser utilizados. E, na verdade, quando tem uma indicação específica, o médico vai avaliar o benefício maior e aí ele vai indicar se for necessário. Isso mesmo. Tem casos em que não realmente são todos é necessário. Que passam, mas a maioria, é por isso. Nós temos alguns já certos para antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos, que podem ser utilizados. Não falta medicamento, mas são bem restritos. Olha, uma outra dica que eu acho que a gente precisa ouvir de vocês, e quem sabe a Paula pode ajudar a gente, é a maior, eu acho que é a reclamação número 1 das gestantes. Na hora de dormir, aquela barriga, aquele momento, especialmente depois do segundo trimestre ali, começa a incomodar e muitas dizem que realmente não dormem. Dormem sentadas, dormem de qualquer jeito e sentem muitas dores. Tem dicas para descansar melhor? Isso é verdade, porque ela vai perdendo a área de troca do pulmão, o útero está crescendo, ele empurra todo mundo, dá licença. Tô chegando. Então ela fica com a respiração mais curta, né? Até para o exercício ela vai perceber isso, na caminhada ela se cansa mais rápido. Aí ela tem o sono interrompido porque ela levanta várias vezes para fazer xixi à noite, né? A micção dela noturna também está aumentada. É interessante que a Vivian falou que a infecção urinária é um grande vilão, é preocupante na gestante porque ele leva ao parto prematuro, né? Aí olha só, aí a gestante percebe que algo fisiológico começa a acontecer com ela, que é o aumento dessa micção, né, da frequência urinária diurna, ela faz mais vezes xixi, tanto durante o dia, tanto durante a noite. Ela fala, então eu vou beber menos água, vou beber menos líquido, porque eu não aguento mais, já chega o útero crescendo e apertando essa minha bexiga, toda hora eu vou no banheiro, não tenho sossego. Aí é um grande erro. Por quê? Ela vai concentrar essa urina, tá? Concentrando essa urina se torna um irritante vesical da bexiga. Aí ela vai querer mais vezes ir e vai ser só gotinha. Aí, se ela reduzir a produção dessa urina, esse volume fica diminuído, aí o que acontece? Esse jato é tão pequeno, essa urina não vai fazer o efeito protetor e ela vai ter um risco de infecção urinária. Porque o jato urinário, ele tem uma função. Ele tem que sair, o jato não sai assim, ó, vazio, turbilhão, e o jato urinário de 7 a 10 segundos ele precisa, porque ele está tirando todas as bactérias que estão subindo
pela uretra e quer entrar lá. E a gente não quer que essa gestante tenha infecção urinária, porque imagine uma infecção urinária de repetição, uma infecção urinária no segundo trimestre. A gente quer que ela chegue às 40 semanas, que esse feto esteja totalmente pronto para nascer. Então é interessante que ela permaneça tomando bastante água, mesmo que ela se sinta incomodada durante a noite. Tem um preço. O que ela pode estar fazendo? Um chá que é relaxante, o chá das princesas, vocês sabem qual é? Não, fala aí rapidinho. Chá de camomila, o chá de camomila. Então ela pode fazer de cidreira, doce. Que são chás, né? Não de canela, que nunca canela, só lá para ganhar o bebê, porque ele ativa as contrações uterinas, tá? Então, para ela dormir com mais conforto, o chá, ela não vai mais conseguir ficar deitada em decúbito, que a gente chama, retinha. Tá? Porque existe a síndrome hipotensiva supina na gestação. O que é isso? O útero cresceu e ele vai pesar e vai comprimir a minha veia cava inferior, tá? Que é a minha veia de grosso calibre que sai aqui do coração. Então ela vai ficar um pouco nauseada, por isso que a partir de 4 meses de gestação, a gente não faz mais nenhum tipo de... Você percebeu do exercício que não pode ser qualquer pessoa, não é doença, mas tem detalhes, que se ela for ficar deitada no tatame para fazer o exercício, ela vai ficar com tontura, ela vai reduzir essa circulação útero-placentária, depois feto-placentária, comprometendo. Então, ela tem que dormir do lado esquerdo. Então, essa é uma dica. São detalhes importantíssimos que a gente precisa tentar se a gente quiser ter uma gestação todinha bem e saudável. Olha, quero agradecer vocês pela participação, passou super rápido. Tem mais dicas e você que quiser saber mais, entra lá no nosso blog, a gente vai deixar um material extra disponível lá para você. Esse assunto não se esgota. Obrigada novamente pela participação, meninas. Esse arroz ficou maravilhoso, precioso. Pega a receita lá no blog também e faz a sua versão. Até o próximo Vida e Saúde. Tchau para você. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.